Olá! Hoje eu quero chamar a sua atenção para algo que muita gente deixa passar, um assunto muito esquecido, né? Mas que na Justiça do Trabalho ele não é tão esquecido assim. Eu quero falar com você sobre a famosa multa convencional. Multa convencional, Alan, do que você está falando? Você certamente já deve ter lido em algum momento uma convenção coletiva de trabalho, a convenção coletiva da sua empresa, né? Muitas empresas possuem mais de uma convenção coletiva, inclusive. E se você trabalha num escritório de contabilidade, você certamente lida com inúmeras convenções coletivas. E o que eu quero dizer então é essa multa convencional, que é a multa penal, que é multa por descumprimento de qualquer uma das cláusulas que esteja contida na convenção coletiva de trabalho presente na sua empresa, que representa a sua empresa, a categoria da sua empresa. Como que funciona? Eu quero explicar para você. Lá no final da convenção coletiva você vai encontrar uma cláusula penal que provavelmente vai ter o nome de multa convencional. Então, sempre que o empregador descumprir quaisquer uma daquelas cláusulas da convenção coletiva, não pagou o salário até o quinto dia útil, jornada de trabalho extrapolou o limite que a convenção previa, né, de horas extras, por exemplo. Então, tudo isso você está infringindo alguma coisa. O vale alimentação era de R$ 200, você pagava 100 ou nem pagava. Então, são coisas que a empresa, de repente, não está cumprindo na convenção coletiva e aí ela vai ter que arcar também, além, se ela for condenada, obviamente, a pagar esses valores que ela deixou de cumprir na convenção coletiva. Ela muitas vezes também é condenada a pagar a famosa multa convencional. Você deve estar pensando, mas será que o pessoal entra na justiça cobrando multa convencional? Será? Olha, pessoal, eu posso garantir para vocês que muita gente entra sim. O que acontece é que muitas vezes os advogados falam para os empregadores assim, olha, você tem um processo, nesse processo a pessoa pediu diferença de vale alimentação, diferença de horas extras, isso, aquilo, e muitas vezes ele não chega nos detalhes finais que na petição inicial também pedia multa convencional por descumprimento exatamente dessas cláusulas, né? E aí, muitas vezes você nem fica sabendo, mas você provavelmente pode ter pago aí também uma multa convencional que estava no bolo lá do valor que ficou o processo trabalhista. Então, vamos iniciar este assunto falando dos números, que talvez você esteja interessado. Os números eu vou te falar que qualquer um consegue acessar, tá? Diretamente da internet. Eu, pessoalmente, gosto de acessar o site do Jus Brasil, que lá tem muita jurisprudência, é bom para consulta, tá? Em relação ao TST, eu consegui encontrar lá pelo número só de ações que chegaram ao TST, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, nós temos mais de 64 mil ações que postularam o pedido de multa convencional. Então, dentre as ações que chegaram no TST, nós temos quase 65 mil ações que fizeram este tipo de pedido. E já quando a gente faz a mesma pesquisa, incluindo também os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, nós temos então postuladas 253 mil ações, 253.373 ações que fizeram exatamente esse pedido. Várias coisas e dentre elas também a multa convencional. Então aí a gente tem praticamente ali 1/4 milhão de ações, né? Então 253 mil ações que já ingressaram pedindo multa convencional. Então vocês percebem que não é algo incomum, muito pelo contrário, é bem mais comum do que vocês imaginam. Então o que eu quero chamar a atenção é: veja bem a sua convenção, dê uma relida na convenção coletiva de sua empresa e veja sempre se você está cumprindo, se a sua empresa está cumprindo essas determinações. Então verifique se o salário está de acordo, se acompanhou o piso salarial, né? Se o piso salarial, muitas vezes ele fala assim, tem um piso para 90 dias.
só que aí depois dos 90 dias é outro piso, e você não cumpriu, você deixou lá naquele primeiro piso lá. Cabe, além da diferença de salário, a multa convencional. Se ele disser assim, aqui os empregados só podem trabalhar até, eu já vi convenção assim, tá? Os empregados só podem ser contratados por até 40 horas, tá? Não pode ser 44, o limite 40 horas. Era uma convenção relacionada ao pessoal de TI, tá? Então eles limitaram em 40 horas. E aí, o que você teria se você não observar isso e contratar por 44? Além de você ter que pagar 4 horas extras semanais, né? 4 horas extras semanais, você vai dar umas 20 horas extras por mês. Para cada empregado que você contratou com 44 ao invés de 40. Além de pagar essas 4 horas extras durante todo o período, que pode chegar a 5 anos. Os reflexos disso, em férias, em décimo, tudo mais. Além disso, você ainda pagaria multa convencional por descumprimento de cláusula. Então, limites, né? Por exemplo, a hora extra ali que aquela convenção previu é de 65%. O adicional da hora extra é 65% e você pagava como 50%. Então, além de pagar a diferença do adicional da hora extra, você ainda pagaria também multa convencional. Se ele diz que você tem que pagar o salário até o 5º dia útil, por exemplo, como a própria CLT diz, mas a diferença de não constar só na CLT, mas constar também na convenção, é que se descumpre e ele estava na convenção, você tem também, além de pagar aquela questão de multa por infração do Ministério do Trabalho, se for caso de fiscalização, né? Pagar aquela questão ali de juros ali que você teria que pagar, correção monetária que você teria que pagar para o empregado, você também terá que arcar com a multa convencional porque perdeu ali o 5º dia útil. Fracionamento de férias, pessoal. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de você fracionar em até 3 períodos, né? Sendo que é de um no mínimo 14, os outros 2 no mínimo 5, tá? Isso se o empregado logicamente concordar. Só que se a convenção disser que você fraciona só em 2 períodos e cada um deles tem que ser de no mínimo 10 dias e você não olhou a convenção e seguiu o que estava na reforma trabalhista, você, obviamente, além de problema que você teria com essas férias, você ainda também poderia arcar com a multa convencional. O problema dessas férias é que se você fracionou mais do que a convenção permitia, você tem risco de ter que pagar de novo ou ter que pagar em dobro, tá? Então vocês têm que tomar esse tipo de cuidado. E dentre isso, muitas outras coisas. Eu já tive convenção coletiva que dizia que você tinha que adiantar 25% do 13º no mês de agosto para os empregados. E não para os empregados que solicitassem. Você tinha que obrigatoriamente, todo ano, antecipar 25% do adiantamento do 13º no mês de agosto, depois mais 25% em novembro e o restante lá em dezembro, tá? E aí, se você não observa isso, também multa convencional. Vale alimentação, como eu mencionei, se lá disser que o vale alimentação, por exemplo, você tem que pagar até o dia 10 de cada mês, e você não pagava, seus comprovantes não têm essa data, passavam dessa data, você pagava no dia 20 junto com o adiantamento, por exemplo, ou no dia 30, porque você postergava o pagamento do vale alimentação, não era antecipado, ele era postergado, primeiro trabalha para depois receber, porque você queria, por exemplo, deduzir faltas, por exemplo, atestados. E aí, com isso, se você não observou que a convenção dizia que era até o dia 10 de cada mês, multa convencional. E por aí vai, pessoal. São inúmeras coisas ali que você pode estar descumprindo na sua convenção coletiva e que, obviamente, pode acabar te dando essa famosa multa convencional da qual eu tanto falei aqui. Então, fica aí mais essa dica para vocês. Acompanhem, deem uma lidinha na convenção coletiva de trabalho. Muitas dessas multas são bem pesadas, pessoal. Tem gente que coloca lá nas convenções com uma multa sendo do piso, equivalente ao piso salarial do empregado. Então por aí você já sabe que nos dias de hoje não tem piso menor do que R$1.000, né? Então você já sabe o valor mínimo ali da multa que você vai acabar tendo que pagar. Então tomem esse tipo de cuidado, leiam as convenções coletivas e continuem acompanhando aqui os nossos vídeos que teremos muitas novas dicas aí para vocês
acompanharem diariamente. Muito obrigado pela atenção e fiquem aí com mais essa dica.